E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje o tema é simulação. Pois é, novamente eu trago um vídeo de simulação aqui pra vocês. Recentemente eu fiz a simulação dos grupos da Copa Sul-Americana. Dessa vez eu trago a simulação do Campeonato Brasileiro. Pois é, eu vou simular os jogos do Brasileirão 2025, somente os jogos do primeiro turno, tá? São 19 rodadas, 10 jogos por rodada, totalizando 190 jogos aí no primeiro turno. Claro, cada turno tem 190 jogos, totalizando 380 no total do campeonato, tá? Então, eu vou simular 190 jogos do primeiro turno e vamos ver, tá? Eu vou mostrar o site que eu vou fazer minha simulação, tá? Eu tô aqui no site srgoo.com.br, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do simulador, para caso vocês queiram fazer. Se vocês preferirem fazer a simulação lá primeiro e depois virem pro meu canal para ver como eu fiz, tá? Vocês que sabem. Eu vou deixar na descrição o link do simulador, caso vocês se interessem em fazer, tá? Então é isso. Bom, qual vai ser os meus parâmetros aí para fazer aqui as simulações dos jogos, tá? O meu parâmetro, galera, é o atual, tá? Os elencos atuais, fases atuais, times atuais, tá? Eu vou me basear no que os times estão atualmente, tá? A gente sabe que no Brasileirão tudo muda e tudo pode mudar a todo momento, né? Existem trocas de técnicos, jogadores se machucam, jogadores ficam suspensos, resultados que a gente acha que vai ser de um jeito acaba sendo de outro. Enfim, o Brasileirão é muito imprevisível, né? Então assim, eu imagino que eu vou errar muito. Talvez eu coloque um time aí na zona de rebaixamento, vai ver no Brasileirão real, tá lá em cima brigando por G4, talvez, né? Então a gente sabe que no Brasileirão é muito imprevisível, times bons às vezes oscilam, times ruins às vezes crescem, então o Brasileirão é muito imprevisível, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu vou me basear no agora, tá? No atual. Lembrando que até a rodada 12, mais ou menos, o campeonato vai parar pro Super Mundial, tá? Vai ficar um mês parado e depois vai voltar para a reta final do primeiro turno. Então, talvez nessa parada, times podem se reforçar, enfim, coisas podem mudar, vai ficar um mês parado as equipes, exceto as 4 que vão pro Mundial, né? São 4 times brasileiros no Mundial, tá? Então, é isso. Eu vou me basear, lembrando, no atual, nos elencos e fases atuais, tá? Mas até chegar à reta final do Brasileirão mesmo, no de verdade, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tá? Então, vamos ver no que eu acerto, no que eu não acerto, né, no fim das contas, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a minha simulação, tá certo? Lembrando, galera, que eu vou tentar ser bem realista, tá? Bem realista. Com o Corinthians, eu vou tentar ser clubista, claro, mas no todo aqui eu vou tentar ser realista, tá? Tipo, no Corinthians, eu não vou colocar vitória sempre. Em alguns jogos, se eu achar que vai perder ou empatar, eu vou colocar, tá? Eu vou ser realista, mas com um pinguinho de... Eu vou ser um pinguinho clubista também com relação ao Corinthians, beleza? Então vamos começar minha simulação, tá? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo e Sport, vamos começar. São Paulo pra mim vence 2-1, tá? Cruzeiro e Mirassol, olha o Mirassol na Série A, hein? Quem diria? 2-0 Cruzeiro. Grêmio e Atlético Mineiro 2-2. Fortaleza 1-0 no Fluminense. Juventude 1-0 no Vitória. Vamos ver aqui. Flamengo Internacional. Baita jogo na primeira rodada. 3-2 Flamengo. Palmeiras e Botafogo no Allianz 1-1. Vasco e Santos 1-1 também. Não, 11 não. 1-1. Bahia e Corinthians 0-0, tá? Estreia nossa em Salvador. Eu acho que a gente empata 0-0. Se bem que faz tempo que eu não vejo o Corinthians empatar em 0-0. Mas tá aí, 0-0. Bragantino e Ceará, pra mim dá Bragantino 2-1. Beleza, e tá aí a primeira rodada, tá? Tá aí os jogos da primeira rodada. E é isso aí. Vamos agora pra segunda rodada, tá? Vamos começar. Fluminense e Bragantino no Maracanã. Pra mim dá Fluminense 1-0.
Botafogo e Juventude, pra mim dá Botafogo 3-1. Corinthians e Vasco, nossa estreia em casa contra um freguês, 2-0 Corinthians. Santos e Bahia, eu acho que dá... Vai, Santos 1-0. Mirassol e Fortaleza, 2-2. Vamos ver o que mais aqui. Atlético Mineiro e São Paulo, vamos ver aqui Atlético Mineiro e São Paulo. Pra mim dá Galo 2-1. Internacional e Cruzeiro, pra mim dá Inter 2-1 também. Pra mim o Flamengo vence o Vitória 2-0 fora de casa. Ceará e Grêmio 1-1. Sport e Palmeiras, pra mim dá Palmeiras 2-1, tá? Então é isso. Já foram 2 rodadas. Cliquei no negócio errado. Já foram 2 rodadas e Botafogo, Flamengo, aliás. Flamengo em primeiro 6 pontos. Aí vem Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras e Santos com 4. Vamos para a terceira rodada. Terceira rodada, Fluminense e Santos. Para mim dá 1-1, Fluminense e Santos. Vasco e Sport. Para mim dá Vasco 2-0. Palmeiras e Corinthians. Nosso terceiro jogo no ano no Allianz Parque, hein? Meu Deus. Para mim dá 1-1, tá? 1-1. São Paulo e Cruzeiro, 1-0 São Paulo. Bragantino e Botafogo. Pra mim dá 1-0 Botafogo. Olha, eu tô achando que esse ano o Bragantino cai, hein? Eu acho que esse ano o Bragantino não escapa. Atlético Mineiro e Vitória. Pra mim dá Atlético Mineiro 2-0. Grêmio e Flamengo, 1-1 em Porto Alegre. Bahia e Mirassol, 2-0 Bahia. Eu acho que o Mirassol é um sério candidato pra cair. Fortaleza Internacional, pra mim dá 2-2. Juventude e Ceará, pra mim dá Juventude 2-1, tá? Então tá aí. Já foram 3 rodadas. Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo com 7. Corinthians é o sexto, 5 pontos, tá? Agora vamos pra quarta rodada. Flamengo e Juventude. Pra mim dá Flamengo 2-0, tá? É que assim, gente, pra mim a fase do Flamengo é uma das melhores do Brasil, né? Então, vocês que podem se irritar comigo por eu estar dando vitórias pro Flamengo, é que eu vou ser realista, gente. Pra mim o Flamengo tá numa boa fase, tá? Não quer dizer que eu gosto do Flamengo. Eu odeio o Flamengo, mas eu vou tentar ser realista aqui, tá, gente? Lembrando pra vocês, tá? Antes que vocês me xinguem, tá dando muita vitória pra Flamengo, pra Palmeiras, pra São Paulo. Eu vou tentar ser realista, tá, gente? Só deixando bem claro. Botafogo e São Paulo 1-1. Corinthians e Fluminense em casa. Acho que dá Corinthians, 1-0, vai. Santos e Atlético Mineiro, 1-1. Mirassol e Grêmio, hein? Eu acho que o Mirassol ganha. 1-0 Mirassol, hein? Primeira vitória do Mirassol no Brasileirão. Cruzeiro e Bahia. Isso é interessante. Vou colocar 1-1 Cruzeiro e Bahia com falha do Cássio. Internacional e Palmeiras. Pra mim dá 2-1 Internacional. Vitória e Fortaleza. Esse jogo 1-1. Ceará e Vasco, pra mim dá 1-1 também. Sport e Bragantino, 2-1 pro Sport, tá? É isso. E tá aí os jogos. Flamengo em primeiro 10 pontos e o Corinthians em quarto com 8. Corinthians lá em cima. Quinta rodada, vamos lá. Fluminense e Vitória. Vou colocar 1-1 Fluminense e Vitória. Vasco e Flamengo. O Vasco apanha demais pro Flamengo, né, cara? Ai, cara... não sei. Eu vou colocar um 2-2, vai. Um bom jogo em São Januário. Corinthians e Sport, 2-0 Corinthians. São Paulo e Santos. Pra mim dá 1-0 São Paulo. Bragantino e Cruzeiro. Pra mim dá 2-1 Cruzeiro. E mais aqui, vamos ver. Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo bem interessante. Pra mim dá 1-1. Grenal, Grêmio Internacional. Bom, na final do Gaúcho deu Inter, né? Cara... Eu acho que dá 1-1, vai. Eu vou colocar muito 1-1 aqui, vou ficar em cima do muro. Bahia e Ceará 1-0 Bahia. Fortaleza e Palmeiras, hein? 2-2 Fortaleza e Palmeiras. E pra mim, Juventude e Mirassol. Esse jogo é muito imprevisível, hein? Juventude e Mirassol. O Mirassol pode surpreender. O Juventude e Caxias, hein? Não sei. Aí vou dar a vitória do Juventude 2-1. Pronto. Vamos lá aqui. Flamengo e Corinthians, 11 pontos, hein? 11 pontos. Tô liderando. São Paulo em terceiro com 10. Mano, eu tô colocando o Juventude em quarto, hein? Olha,
Eu tô superestimando o Juventude aqui. Aí tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Gente, esse jogo vai ser tenso. Líder contra vice-líder. Ah, será que eu sou clubista em Flamengo e Corinthians, cara? Mano, pra mim vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians, cara. Muito difícil. Mas enfim, eu não sei como vai estar os times aí, que o jogo é no final de abril, né? Ah, vou colocar 1-1, dane-se. 1-1 e vamos lá. Botafogo e Fluminense. Pra mim dá Botafogo 2-1. Pra mim o Palmeiras vence o Bahia 2-0. Pra mim o Santos vence o Bragantino 1-0. Mirassol e Atlético Mineiro pra mim dá 1-1, vai. Mirassol e Galo. Beleza. Cruzeiro e Vasco. Pra mim dá Cruzeiro 2-1. Inter e Juventude. Pra mim dá Internacional 2-0. Vitória e Grêmio 1-1. Ceará e São Paulo, cara. 2-2. Sport e Fortaleza. Pra mim dá Fortaleza 3-2. Contra o Sport fora de casa. Beleza. Então, até agora eu não dei vitórias pra Ceará e Vitória. Não dei. E nem o Grêmio, hein? Nem o Grêmio. São 5 empates aqui pro Grêmio. E na liderança, Flamengo, Corinthians e Botafogo. 12 pontos cada um, tá? Vamos lá, 7ª rodada. Fluminense Sport, 2-1 Fluminense. Vasco e Palmeiras, 1-1. Corinthians e Inter, hein? Esse jogo vai ser difícil. Cara, eu vou colocar empate, vai. Vocês podem me xingar, mas o Internacional, campeão gaúcho, vem numa boa fase. Eu acho que vai ser bem complicado esse jogo em Itaquera. Vou torcer pra ganhar, porque o 2-2 do ano passado tá engasgado. Vamos lá, São Paulo e Fortaleza, 2-0 São Paulo. Pra mim o Mirassol vence o Bragantino 2-1. Eu tô subestimando o Bragantino, hein? Vamos ver o que mais aqui. Cruzeiro e Flamengo. Vamos ver Cruzeiro e Flamengo. 2-2, Cruzeiro e Flamengo. Grêmio e Santos, 2-1 Grêmio, finalmente dando vitória pro Grêmio, coitados. Bahia e Botafogo, 1-1 Bahia e Botafogo. Pra mim o Ceará vence o Vitória 1-0. Eu tô subestimando o Vitória, hein? Ano passado o Vitória tava pra cair, terminou na Sul-Americana, né? Juventude e Galo, pra mim dá 2-2 em Caxias, tá? Então na liderança, São Paulo, mano, 14 pontos. É sério que eu deixei o São Paulo na liderança sem perceber? Flamengo, Corinthians e Botafogo. Não. Eu tô superestimando o São Paulo aqui. 8ª rodada, Flamengo e Bahia. Pra mim dá Flamengo 3-0. Botafogo e Inter. Pra mim dá Internacional 2-1. Palmeiras e São Paulo, 1-1 no Allianz Parque. Santos e Ceará, 2-0 Santos. Mirassol e Corinthians, hein? Jogo interessante em Mirassol. 1-1, Mirassol e Corinthians, tá? Eu não sei se eu tô colocando muito empate pro Corinthians. Acho que eu tô, né? Atlético Mineiro e Fluminense. 2-0 Atlético. Grêmio 1-0 no Bragantino. Vitória 1-1 com o Vasco. Fortaleza 2-0 no Juventude. Sport e Cruzeiro, pra mim dá 0-0, vai. 0 Sport e 0 Cruzeiro, pronto. E tá aí, Flamengo 16 pontos líder. Inter e São Paulo 15, o Corinthians é o quinto, 14 pontos. Até agora 3 times não perderam, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, tá? O Atlético Mineiro é outro time que eu acho que tá em boa fase. Ganhou o Campeonato Mineiro, enfim. Eu só não sei porque eu tô deixando o São Paulo em terceiro. Eu tô superestimando o São Paulo aqui. Flamengo e Botafogo, 2-1 Flamengo. Vocês vão me xingar porque eu tô dando vitórias pro Flamengo, eu tenho certeza. Vasco e Fortaleza, 1-1. Corinthians e Santos? Corinthians e Neymar de novo? 2-0. Nem gol de honra vai ter agora. São Paulo e Grêmio. Pra mim dá 1-1, tá? Chega de superestimar o São Paulo. Bragantino e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu tô subestimando o Palmeiras aqui. Meio de tabela ali. Cruzeiro e Galo. Cruzeiro e Galo. 1-1, Cruzeiro e Galo. Internacional 1-0 no Mirassol. Bahia, pra mim, vence o Bavi 2-1. E o Vitória segue sem vencer aqui. Ceará Sport, 2-0 Ceará. Juventude e Fluminense, 1-1, tá? Então é isso. Então, na liderança, Flamengo 19, Corinthians é o terceiro, 17, tá? Vamos lá, 10ª rodada do Brasileirão. Fluminense e Vasco, 1-1. Não, 1-1. Aí. Botafogo, 2-0 no Ceará. Palmeiras e Flamengo, 2-2. São Paulo, pra mim, vence o Mirassol 1-0.
E lá vai eu superestimar o São Paulo de novo. Bragantino, pra mim, vence o Juventude em casa 2-0. Vamos ver o que mais aqui. Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte, cara. Bom, gente, eu não sei se o Corinthians vai passar um turno invicto como foi em 2017, tá? Vai ter um jogo ou outro que vai acabar perdendo. Vocês vão me xingar, mas talvez dê Atlético Mineiro 2-1, tá? Porque assim, um jogo ou outro vai acabar perdendo, gente. Eu acho, né? Então, enfim, Grêmio e Bahia 1-0 Grêmio. Mas claro, eu vou torcer pro Corinthians ganhar em BH, né? Vitória e Santos 1-1. Fortaleza e Cruzeiro, pra mim dá 2-2. Não, 2-1 Fortaleza. Sport e Inter 1-1. Sport na lanterna aqui. Ao lado do Vitória, né? Enfim, já foi mais uma rodada. Flamengo lidera 20 pontos. Internacional e São Paulo 19. Corinthians é o quinto 17. Tá bem embolado, hein? Parte de cima tá embolada aqui. 11ª rodada. Flamengo pra mim ganha do Fortaleza 2-1. E lá vai eu colocar mais uma vitória pro Flamengo. Vasco 2-0 no Bragantino. Corinthians e Vitória. Pra mim dá Corinthians 3-1. Santos e Botafogo 1-1. Mirassol e Sport 2-0 Mirassol. Cruzeiro e Palmeiras 1-1. 1-1. Internacional e Fluminense 2-0 Inter. Bahia e São Paulo 1-1. 1-1, tá? Ceará e Atlético Mineiro 2-2. Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio. Pensando aqui em confronto lá no Sul. Pra mim dá, Juventude 3-2. Pronto. E tá aí mais uma rodada. Flamengo 23, Internacional 22, Corinthians e São Paulo 20 pontos. Segue Flamengo e Atlético Mineiro os invictos aí, tá? Bom, 12ª rodada. Fluminense e Ceará 2-0 Fluminense. Botafogo e Mirassol 2-1 Botafogo. Palmeiras e Juventude 2-0 Palmeiras. São Paulo e Vasco 2-1 São Paulo. Bragantino e Bahia 1-1. Vamos ver aqui, continuar. Atlético Mineiro e Internacional. Bom, eu vou colocar a vitória do Inter. 2-0. Até agora eu deixei o Atlético Mineiro invicto. Perdeu a invencibilidade. Grêmio e Corinthians lá no Sul. Cara, 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Lá no Sul, a gente bate no Grêmio. Vitória e Cruzeiro 2-0 Vitória. E finalmente eu dei vitória pro Vitória. Fortaleza e Santos 2-1 Fortaleza. Sport e Flamengo. Ah, cara, tô dando muita vitória pro Flamengo. Vai, um empatezinho lá na Ilha do Retiro, 1-1. É o líder empatando com o Lanterna. E Internacional, novo líder, 25 pontos. Flamengo 24, Corinthians e São Paulo 23, tá? Rodada 13, vamos lá. Flamengo e São Paulo. Eu vou colocar um empate, 2-2. Vasco, pra mim, vence o Botafogo 1-0. Corinthians 2-1 no Bragantino. Santos e Palmeiras 1-1. Mirassol, pra mim, o Mirassol vence o Fluminense. 1-0 Mirassol, hein? Mirassol vai surpreender nesse campeonato, hein? Cruzeiro e Grêmio. Vamos ver aqui, Cruzeiro e Grêmio. 2-1 Cruzeiro. Eu tô deixando o Cruzeiro lá embaixo, hein? Internacional e Vitória. 2-0 Inter. Bahia e Atlético Mineiro. 1-1. Fortaleza vence o Ceará 2-1 no Clássico. Juventude 1-0 no Sport. Beleza, então. E tá aí. Internacional em primeiro, 28 pontos. Corinthians na cola, 26. Flamengo, 25. Flamengo invicto. Mano, eu tenho que dar uma derrota pro Flamengo aqui, né? Vamos ver aqui. Um jogo propício pro Flamengo perder. 14ª rodada. Fluminense e Cruzeiro. 2-2. Botafogo 1-0 no Vitória. Pra mim o Palmeiras vence o Mirassol 3-1 no Allianz. Santos e Flamengo, hein? Eu não acho que o Flamengo perca pro Santos, mas enfim. 1-1, vai. Santos e Flamengo. Bragantino e São Paulo, 2-2. Vamos ver aqui mais. Atlético Mineiro e Sport. Vou colocar goleada, vai. 4-1 Atlético. Grêmio e Fortaleza, 2-1 Grêmio. Bahia e Internacional, 1-1. Ceará e Corinthians. Cara, o Corinthians sempre se complica contra o Ceará na Arena Castelão, cara. Eu vou colocar empate 1-1. É sempre uma complicação. Juventude e Vasco. 2-1 Vasco, vai. O Vasco vai ganhar. Se continuar o Carille... Enfim.
E tá aí, Internacional em primeiro, 29 pontos, Corinthians 27. É isso aí, Corinthians brigando pela liderança. 15ª rodada, vamos lá. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, 1 a 0 Flamengo, vai. Ou da vitória do Fluminense. Vai, o Flamengo tem que perder, vai. 2 a 1 Flusão, pronto. 2 a 1 Fluminense. Vasco e Grêmio 2 a 2. Pra mim o Palmeiras vence o Atlético Mineiro 1 a 0. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Ai, cara, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Esse jogo vai ser bem interessante, cara. 1 a 1, vai. São Paulo e Corinthians. Mirassol e Santos 0 a 0. Aquele 0 a 0 chato em Mirassol. E eu fui lá pra cima, volta pra baixo. Vai pra baixo, enfim. Cruzeiro e Juventude 2 a 0 Cruzeiro. Internacional 2 a 1 no Ceará. Vitória e Bragantino 1 a 0 Vitória. Fortaleza e Bahia 2 a 2. Sport e Botafogo, pra mim... vou dar vitória do Sport, 1 a 0, vai. E o Bragantino na lanterna aí com 8 pontinhos. Na liderança, Internacional 32 pontos. Eu tô superestimando muito o Inter, hein? Será que eu tô dando ponto demais pro Internacional? Bom, Corinthians tá em segundo, 28. A Inter tem que tropeçar também, né? Fluminense e Palmeiras 1 a 1. Vasco 2 a 1 no Bahia. Corinthians 2 a 0 no Cruzeiro. Santos e Internacional 2 a 2, vai. Bragantino e Flamengo 2 a 0 Flamengo, fora de casa. Vamos ver mais aqui. Atlético Mineiro e Fortaleza 1 a 0 Atlético. Grêmio e Botafogo 2 a 2. Vitória e Sport 2 a 0 pro Vitória. Ceará 2 a 1 no Mirassol. E Juventude e São Paulo 1 a 1, tá? É isso. Bom, já foi 16 rodadas. Inter em primeiro 33 pontos e o Corinthians encostou 31, tá? Rodada 17. Flamengo e Atlético Mineiro 2 a 1 Flamengo. Botafogo e Corinthians 1 a 1 no Newton Santos. Eu tô colocando muito empate por 1 a 1 do Corinthians. Palmeiras e Grêmio 1 a 0 Palmeiras. São Paulo e Fluminense 2 a 1 pro São Paulo, vai. Mirassol e Vitória 1 a 0 Mirassol. Cruzeiro 2 a 0 no Ceará. Deixa eu ver mais aqui. Tá. Inter e Vasco 1 a 0 Internacional, vai. Bahia e Juventude 2 a 0 Bahia. Eu tô tirando muito ponto do Bahia, hein? Fortaleza e Bragantino 2 a 1 Fortaleza. Sport e Santos 1 a 1 na ilha. Beleza, então Inter em primeiro 36 pontos. Flamengo e Corinthians 32. Faltam 2 rodadas. Rodada 18. Fluminense e Grêmio 1 a 1. Botafogo e Cruzeiro 2 a 1 pro Botafogo. Corinthians e Fortaleza 1 a 0 Corinthians. Santos e Juventude 2 a 1 pro Santos. Mirassol e Vasco 0 a 0. Vamos ver o que mais aqui. Atlético Mineiro e Bragantino 2 a 1 pro Atlético. Eu tô subestimando pra caraca o Bragantino, velho. Pode ser que o Bragantino me surpreenda aí, mas eu tô subestimando muito eles. Inter e São Paulo no Beira-Rio 1 a 1. Vitória e Palmeiras 1 a 1 também. Ceará e Flamengo. Vitória do Vozão, mano. Eu vou postar no Vozão 2 a 1 Ceará. Sport Bahia 1 a 0 Sport. Beleza. E tá aí. Inter em primeiro 37 pontos. Corinthians 35 o segundo, tá? Rodada 19. E assim termina o primeiro turno. Pra mim o Flamengo vence o Mirassol 3 a 1. Vasco e Atlético Mineiro 1 a 1. Palmeiras 2 a 0 no Ceará. São Paulo 2 a 1 no Vitória. Agora lanterna contra líder 1 a 1 Bragantino Internacional. Cruzeiro e Santos. Pra mim dá Cruzeiro 2 a 1. Grêmio. Pra mim vence o Sport 3 a 2. Bahia e Flamengo. Bahia e Fluminense. Eu vou apostar no placar doido, mano. 4 a 2 pro Bahia, em Salvador. Fortaleza e Botafogo 2 a 1 Botafogo. Juventude e Corinthians em Caxias 1 a 0 Corinthians. 1 a 0 Corinthians, beleza. E assim termina o primeiro turno. Bem disputado aí. Internacional em primeiro. Foi agora. Corinthians e Internacional em primeiro, 38 pontos. Eu não tinha
Salvado aqui, Juventude e Corinthians, agora foi, tá. Então, na minha simulação, ganhamos o primeiro turno, hein? 38 pontos, colado com o Internacional, 38. Ficamos à frente no saldo de gols, 14-13, hein? É isso aí. Flamengo em terceiro com 35, Palmeiras e São Paulo 34, Botafogo 31, Atlético Mineiro 30, Cruzeiro 27 junto com Fortaleza, Vasco 25, Grêmio 24... Bahia 23, Santos 22, Mirassol tem 20, Fluminense 19, Juventude 18 e na zona de rebaixamento Ceará 17, Vitória 15, Sport 13 e o Bragantino 9 pontinhos apenas. Eu tô apostando que esses times vão brigar pra não cair. Bom, eu tô subestimando o Fluminense aqui, brigando pra não cair, Santos também lá embaixo, enfim... Bom, e lá em cima, galera, o que vocês acham aí? Inter, Flamengo, Palmeiras, o que vocês acham? Eu acho as fases desses times boas, tá? O Palmeiras, do Abel Ferreira, sempre disputa lá em cima. Inter e Flamengo estão em boas fases. Talvez eu tenha descontado um ponto ou outro do Atlético, que o Atlético Mineiro também vem jogando bem. Eu acho que o São Paulo eu coloquei muito alto. Eu acho. São Paulo em quinto, talvez eu tenha exagerado com o São Paulo aqui. Mas enfim. Mas tá aí a minha simulação, galera. Empatado com o Inter, 38 pontos. Vencemos o primeiro turno no saldo de gols, 14-13. Bem acirrado aí. E é isso, galera. Essa foi a minha simulação. Claro, eu posso estar muito errado, tá? Com as minhas simulações. Mas vamos ver, vamos ver. Tô apostando no Corinthians, líder do primeiro turno, hein? Vamos lá, Corinthians. Não me decepcione, tá? Então é isso, galera, é isso. Comentem o que vocês acham aí da minha simulação. E comentem aí da simulação de vocês. Se vocês fizeram antes de mim ou depois, enfim. Comentem aí, Fábio, né? Fábio, na minha simulação aconteceu isso e aquilo, coisa e tal. Eu acho que tal time vai brigar pra não cair, enfim. Comentem aí a simulação de vocês. Essa é a minha, beleza? E é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!